Dentro do castelo sinistro do Rei Demônio, o estrago daquela porradaria toda mostra que a coisa foi feia, tipo derrota braba. Um grupo firmeza de heróis segue na batalha, a força deles junto é tipo uma luz no meio da escuridão que tá tomando conta. No time principal, tem um cavaleiro, um sábio e um clérigo, todos com cara fechada, daquele jeito que só quem tá na missão sabe. Os monstros malvados não dão mole e vão rasgando a tropa dos heróis, mudando o rumo da luta. Um guerreiro novato grita cheio de fogo no corpo, enquanto a parceira dele fica de olho, meio preocupada. Os veteranos do grupo seguram bem a onda contra a multidão de criaturas demoníacas. O herói Akido percebe que os parças estão quase no limite, aí começa a pensar numa saída estratégica, tipo uma retirada tática. Do nada, o parceiro dele dá aquele papo reto e manda ele seguir em frente, dizendo que o resto segura a linha para ele enfrentar o Rei Demônio sozinho. Aceitando esse sacrifício, Akido fica firme na frente daquela figura gigante com asas, no Salão do Trono. O Rei Demônio já chega detonando com uma explosão cabulosa de energia pura. A explosão toma conta do salão. Parecia que ia acabar com o herói de vez. Mas Akido estoura essa onda de energia, já meio de saco cheio e falando que lamenta a surra que vai dar. Ele solta um golpe único e devastador que destrói a essência do Rei Demônio. A força desse último ataque abre um rasgo no castelo, mostrando que a batalha acabou. O monstro que era o Rei Demônio começa a rachar e se distorcer, sem conseguir entender que perdeu. O corpo dele se desfaz completamente, chocado com a morte rápida e total. Quando a poeira baixa, Akido tá lá, sozinho, o campeão incontestável da briga. Os parças chegam e encontram ele exausto, mas vivo, chamando ele aliviados. Akido vira e fica bolado ao ver que todo mundo do grupo sobreviveu ao sufoco. Quando perguntam o que rolou na luta, ele só solta aquele sorriso de quem sabe que venceu de verdade. Akido fala na moral que eles ganharam, e tá confiante que a paz finalmente voltou pro mundo. Um mês depois, a cena muda do castelo destruído para um salão de festa gigante. A galera tá em festa, celebrando os heróis que detonaram o Rei Demônio. Um banner mostra que já tá no 5º dia seguido de comemoração. Akido, o convidado de honra, já tá jogado no sofá, morto de cansado das festas. A sacerdotisa santa, Flora, chega e percebe o quanto ele tá cansado dessas comemorações sem fim. Os parças dele ficam relembrando as peripécias do cara, tipo quando ele conquistou um pico gigante de um dia pro outro. Duas aliadas dele, de boa zoação, cercam ele e falam pra ele aguentar firme as cerimônias chatas. O resto do grupo chega, falando pra ele parar de resistir e curtir a moral que tão dando pra ele. Os camaradas admitem que eles também acham as formalidades meio chatas, mas que ele, como herói, tem que levar isso numa boa. Um parceiro fica maravilhado lembrando que Akido foi o cara que derrubou o Rei Demônio sozinho. Akido fica de humildade, desviando os elogios, mas o guerreirão gigante Garen Aldolf fala que nem precisa agradecer. Garen fala na moral que eles só fizeram a missão que o imperador deu pra eles. Sem se abalar, Akido sorri e diz que ainda é grato de ter encontrado uns parças incríveis assim. Com um grito de coração, ele estende a mão e agradece geral do grupo pelo apoio. Os camaradas ficam olhando ele, as expressões deles vão suavizando, sentindo a gratidão verdadeira do chefe. O rosto do herói brilha, irradiando alegria e carinho pelos amigos. Mais tarde, naquela noite, um Akido todo zoado de bêbado é zoado pelos parças por não aguentar bebida. O parceiro dele tenta segurar ele em pé, lembrando que ainda tem uma cerimônia importante amanhã. A vibe fica séria quando um do grupo pergunta o que cada um vai fazer depois das festas acabarem. Akido, ainda meio zonzo, fica meio perdido com a pergunta séria do nada. Garen Aldolf fala que ele vai voltar para casa e ajudar a reconstruir o império destruído pela guerra. O resto do grupo concorda, cada um com seu caminho para seguir. Todos olham pro Akido, que é o próximo a ser perguntado sobre o futuro dele. Ele fica sério e percebe que, diferente dos outros, ele é de outro mundo e não tem casa para voltar. O peso dessa situação triste bate forte, refletido no olhar decidido dele. Sob as duas luas, o herói pensa no futuro incerto que o espera. No dia seguinte, chega o dia da grande cerimônia oficial. Dentro da catedral gigante, Akido tá nervoso e espia pela porta do quarto de espera a multidão enorme lá fora. Os parceiros acham ele e lembram da importância da cerimônia, enquanto ele questiona o traje chique que tem que usar. O parceiro explica que é um tratado formal de paz, então o figurino chique não tem discussão. Akido fica meio desconfortável enquanto a parceira prende a manopla cerimonial ornamentada no braço dele. Ele brinca perguntando quanto custa aquilo, e ela responde que é um tesouro nacional que não tem preço. Do lado de fora, a galera grita de empolgação, cantando pra figura que eles chamam de mensageiro.
Espiando pela janela, Akido fica pasmo ao saber que ele é o mensageiro de Deus que a galera tá ovacionando. Indo pra cerimônia, o herói percebe sério que esse evento é o fim da jornada com os amigos. Flora pergunta de novo sobre o futuro dele e Akido confirma que pensou sério na noite passada. Com um brilho novo nos olhos, ele diz que vai viajar o mundo. Ele explica que mesmo com a paz, muita gente ainda precisa de ajuda e que o poder dele pode ser útil. Um sorriso suave aparece no rosto dele, abraçando o novo propósito de virar herói dos que estão na pior. Flora pergunta se não ia ser estranho viajar com ele, com um olhar cheio de esperança. Ela sorri e diz que acha o sonho novo dele massa demais. As portas pesadas do salão cerimonial se abrem, marcando a chegada deles. Lá dentro, Akido fica boquiaberto ao ver um monte de figuras de hobby alinhadas pelo salão. Flora explica que são homens santos do mundo todo, reunidos só para a cerimônia. Ela manda o herói ficar no centro de uma plataforma circular no chão. Akido fica desconfortável em cima do altar, mandam ele nem mexer enquanto ele encara os centenas de observadores silenciosos. A parceira dele, do nada, avança e questiona a grandiosidade da cerimônia antes de mandar começar. Enquanto os hobbits começam a cantar, um selo mágico brilhante ativa embaixo dos pés de Akido. Sem avisar, correntes mágicas surgem do selo, prendendo o herói que fica totalmente perdido. Akido luta contra as correntes mágicas, mas está preso e não entende nada da armadilha mágica. Ele tenta avisar Flora, mas só vê ela parada perto, quieta. A sacerdotisa Santa Flora mostra um sorriso sinistro e triunfante, a máscara de bondade dela sumiu de vez. O herói fica com os olhos arregalados, horrorizado por ser traído por quem ele estava começando a confiar. Flora fala com desdém das lutas feudais dele, impressionada que ele ainda mexe preso pelo poder dos tesouros nacionais. A cabeça de Akido dá um nó de confusão, sem entender por que o herói que salvou o mundo está sendo tratado assim. Ela admite na fria que o poder monstruoso dele é que assusta geral. O rosto dela vira uma máscara maligna, confirmando o pior medo dele, destruindo a esperança que era só um pesadelo. De onde está preso, Akido vê a sombra dela em cima dele, confirmando a realidade cruel da situação. Até o guerreiro de confiança dele, Garen Aldolf, aparece solta. Essa traição é o destino do Akido. Garen fala frio pro herói horrorizado que ele era só poderoso demais. Um oficial importante explica que a força de Akido ameaça quebrar o equilíbrio político do mundo. A outra parceira, Nagisa, fala séria que não podem deixar esse caos acontecer. Garen revela que as 5 grandes nações se juntaram só para eliminar o herói. Akido olha ao redor, desesperado, vendo que todo mundo que era amigo dele largou ele na plataforma. Ele exige saber o porquê, e ouve que a força dele é vista como um mal em si. Preso e traído, o rosto do herói contorce raiva e descrença total. Ele vira o olhar desesperado para Flora, pedindo se ela também o traiu. Flora faz uma pausa, fingindo pensar, aí sorri doce de um jeito nojento e confirma a traição dela. Com a raiva no limite, Akido solta uma onda de poder que quebra o selo mágico embaixo dele. A reação é tão forte que um dos homens santos cai, todo tonto. O grupo inteiro de magos vacila, e Garen F fica pasmo com a força absurda do herói. Sem pensar 2 vezes, a parceira Nagasa dá um golpe forte que interrompe a tentativa dele de fugir. O herói é jogado para fora da plataforma, caindo direto no chão da catedral. Ele bate com força na pedra, criando uma cratera enorme. Deitado no meio dos escombros, Akido só consegue olhar para cima meio atordoado, o corpo destruído e o espírito esmagado. Nagisa observa de cima, comentando da resistência dele, enquanto os antigos aliados olham friamente a situação, a traição consumada. Um oficial então revela o plano deles, usar um artefato para roubar o poder do herói e prender ele dentro de um anel. Um cara oficial fica na dúvida se o plano deles é até possível, mas o tal do Garen Aldolf confirma que, na teoria, é sim. Aí aparece um sumo sacerdote, mandando geral se afastar enquanto ele começa o ritual. O cara faz um monte de sinais com as mãos, começando uma técnica mágica poderosa para forjar algo sinistro. Do nada, umas correntes mágicas pesadonas saem do chão e enroscam com força o corpo do herói que já estava na pior. O Akido sente um calor cabuloso queimando ele enquanto as correntes começam a brilhar de um jeito sinistro. As correntes vão ficando mais fortes, sugando uma energia negra e braba direto do corpo dele. O cara grita numa agonia que ninguém aguenta, porque o artefato tá sugando a vida dele na força, tipo sem dó nenhuma. A Nagisa fica de boca aberta, não acreditando que existe essa arte secreta para roubar o poder dos outros de verdade. O Garen Aldolf, na maior frieza, olha para baixo para esse herói todo ferrado, falando que ele tá na pior, uma figura triste e lamentável.
O Aikido solta um último grito desesperado, percebendo que ele era só uma peça que eles iam jogar fora quando não precisassem mais. Ele sente uma dor do cão enquanto o ritual arranca a essência dele na força. Quando amanhece, o ritual negro acaba, sobrando um chão rachado e um anel sinistro. O artefato agora pulsa com um poder roubado monstruoso, craqueando com energia bruta no chão de pedra. A Flora, toda convencida, conversa com o Garen Aldolf sobre como descartar um Aikido, que agora segura o anel com a força do herói preso nele. Sem seu poder, o Aikido só consegue soltar um grito silencioso de raiva e traição total. Na mente dele, ele lembra dos sacrifícios que fez pela humanidade, sacando que era só um herói trágico para ser jogado no lixo. As lágrimas da agonia escorrem pelo rosto enquanto ele questiona o coração gelado dos ex-parceiros. A Flora ignora o sofrimento dele na maior frieza, dizendo que o sacrifício dele foi um mal necessário para a paz. Os outros parceiros ficam olhando, meio sérios, meio na vibe de indiferença gelada. Preso e quebrado, o herói sem força encara os traíras com os olhos pegando fogo de ódio que não perdoa. Ele manda a real, dizendo que as 5 nações que traíram ele agora são inimigas mortais. A Flora solta uma risada sarcástica da coragem dele, enquanto o Garon-Eld manda na moral a Nagisa executar o herói. A Nagisa saca a espada, pronta para dar o golpe fatal no ex-parceiro. Ela fica em cima do herói paralisado, querendo fazer o fim dele ainda mais sofrido. Quando a espada desce, a expressão do Aikido muda da desespero para uma surpresa chocante. Um riso estranho escapa da boca dele, deixando os ex-parceiros totalmente perdidos. A Flora pergunta se a dor deixou ele doido, mas o riso maníaco só aumenta. Com um sorriso gelado, o Aikido revela que descobriu a única parte do corpo que ainda consegue mexer. De repente, uma onda gigante de poder explode do herói caído, pegando todo mundo de surpresa. Os antigos aliados ficam em choque, percebendo que ele está fazendo a magia interna dele pirar de propósito. O rosto do Garen Aldolf fica torcido de incredulidade quando ele finalmente saca o plano maluco de última chance do herói. O Aikido manda a real que se ele vai cair, vai levar todos os traíras junto. A catedral inteira começa a se quebrar violentamente enquanto os aliados fogem em pânico. Uma explosão catastrófica destrói o chão sagrado, apagando a estrutura toda. No meio do caos, o anel com o poder roubado do herói voa pelo ar. A explosão é tão braba que abala até a cidade capital que fica perto. Quando a poeira baixa, o que sobra da grande catedral é uma cratera fumegante e vazia. Das ruínas, surge uma figura colossal de armadura, maior que os traíras que sobraram. A figura é o Garen F, agora com o anel brilhando na mão e todo poderoso. Ele sorri, sabendo que usou o poder do anel para sobreviver à explosão sem um arranhão. O Garen F fala do poder monstruoso do Aikido, aliviado que o plano ainda funcionou. A Flora olha para baixo para os traíras restantes, zoando a cara fechada deles agora que o objetivo foi cumprido. Com o herói fora de cena, um dos parceiros sugere na maior empolgação que agora eles lutem para ver quem é o guerreiro mais forte do mundo. Os outros reagem na maior raiva, sabendo que essa briga ia jogar o mundo numa nova guerra pesada na hora. A Flora, toda convencida, declara que o pacto dele está cumprido e anuncia que vai voltar pro império dela. Ela manda uma oração vazia pelo futuro do mundo, firmando que o herói sumiu de vez. Mais tarde, os traíras fazem um pronunciamento público, contando uma mentira pra galera sobre o sacrifício nobre do herói. Mas nas sombras, muita gente salva pelo Aikido não acredita nessa história oficial. A narrativa muda para um ateliê isolado no meio da floresta. Enquanto o mundo segue sem o herói, um novo personagem aparece, mostrando que essa já não é mais a história do herói caído, mas o começo de algo novo. Uma mina observa enquanto um cara perto do rio pensa na causa da explosão gigante do dia anterior. A atenção dele é puxada por um corpo preso em galhos boiando no rio. Ele puxa o homem desacordado da água, revelando o rosto do herói caído, Aikito, dando início a uma história de vingança. A mente do Akito volta no tempo para a traição, lembrando da confusão dele enquanto os parceiros davam justificativas frias, e ele gritava o nome da Flora, a voz cheia da dor da decepção dela. Na memória, ele tenta alcançar ela sem acreditar, sem conseguir processar a traição. A lembrança mostra a cara da Flora contorcida num sorriso gelado e vitorioso. A percepção horrível bate que ele era só um peão no esquema deles. O desespero vira uma raiva ardente total. Os olhos dele brilham com um propósito sombrio novo. Um juramento frio se firma na mente dele. Ele nunca vai perdoar e vai pegar tudo o que eles amam. A mente dele repassa o voto solene de vingar cada traíra. A memória acaba com uma promessa silenciosa e furiosa de destruir geral. Os olhos do Akido se abrem de repente. Ele tá todo enfaixado e deitado numa cama que ele nem conhece.
Um choque bate forte enquanto ele olha para o escuro do quarto. Ele olha em volta desesperado, tentando entender onde tá e o que rolou. O herói fica pasmo com a ideia inacreditável de que ainda tá vivo. De repente, uma dor insuportável toma conta do corpo, fazendo ele gritar e chamar a atenção de uma mina perto dali. Ela corre para avisar o mestre que o paciente acordou e tá na maior agonia, porque os remédios acabaram de fazer efeito. O velho manda ela segurar o Aikido e forçar ele a tomar um remédio forte. Depois de uma luta, o remédio começa a agir e o herói exausto vai se acalmando. Conforme o remédio faz efeito, a respiração dele vai ficando mais firme, mas os olhos continuam arregalados pelo choque. Ele pergunta fraquinho para os dois estranhos quem são eles, onde ele tá e quanto tempo ficou dormindo. Um estalo de consciência bate quando a realidade incrível de ter sobrevivido entra na cabeça dele. A mina dá um sermão furiosa por ele tá com um tom exigente, falando que ele devia agradecer por terem salvado a vida dele. O velho explica na maior calma que sacaram o status nobre dele pelas roupas finas, mesmo que toda detonada. O Aikido processa em silêncio que esses caras salvaram ele mesmo quando ele não tinha mais nada. O homem se apresenta como Crest e aprendiz como Iris, o que faz o herói cair em silêncio pedindo desculpas. O Crest se oferece para ajudar ele a entrar em contato com a família ou conhecidos para virem buscar ele. A Iris esclarece que ele pode ficar até se recuperar, mas espera que ele saia assim que estiver de pé. O Crest começa a ficar impaciente, perguntando até quando o Aikido vai aceitar essa ajuda, deixando o clima tenso. O rosto do Crest fica duro quando percebe que o Aikido tá começando a entender a situação feia que tá vivendo. A Iris fica confusa enquanto o Crest decide que é melhor contar a verdade dura logo de cara. O Aikido exige saber o que estão escondendo, mas a tentativa da Iris de acalmar ele é cortada na hora. Uma percepção gelada toma conta do herói quando ele olha para seus braços enfaixados. Ele olha incrédulo onde os braços deveriam estar, só vendo espaço vazio. A verdade horrível bate forte. Os membros dele sumiram completamente. O Crest explica sério que tirar os membros foi a única forma de salvar ele dos ferimentos catastróficos. Afogado em desespero, o Aikido desaba de vez enquanto o Crest manda a Iris segurar ele. Ele se debate loucamente, implorando para alguém dizer que é tudo um pesadelo. A mente dele corre tentando entender como ele sobreviveu à explosão, só para acabar assim. A mente dele volta no ritual, ligando as correntes e a magia com o estado horrível atual. Ele olha para os tocos enfaixados onde antes tinha membros, a realidade dura entrando de vez. Dominado pelo nojo e pela dor, o corpo dele se contorce e ele cai todo quebrado. Enquanto a Iris observa com pena, o Crest mantém uma cara séria, difícil de ler. O herói baixa a cabeça, derrotado, sussurrando perguntas sobre por que mereceu esse destino cruel. Ele percebe que assim não dá para viver normal nem fazer vingança. Com lágrimas de dor pura escorrendo no rosto, ele implora para os caras que salvaram ele simplesmente matemática. O Crest explode de raiva, repreendendo o Aikido por jogar fora a vida que lutou tanto para salvar. O velho berra que Aikido não tem moral nenhuma para ficar se lamentando. Enquanto olha de cima para a galera que tá inteira, o Crest dá um tapa na cara do herói, na tentativa dura de tirar ele daquele desespero. O Crest agarra o rosto do Aikido, gritando que ele ainda tá vivo e não tem direito de desistir. Aí a Iris chega de boa, pega o rosto dele com jeitinho, com aquela cara pedindo para ele não largar a vida que eles salvaram. As palavras finalmente batem na cabeça do Aikido, que começa a resmungar, incrédulo, olhando para seu corpo quebrado, se perguntando desesperado que tipo de vida ele vai conseguir levar agora. Do nada, um estalo na cabeça dele lembra que aquilo é uma oficina. Os olhos dele se fixam na perna do velho. O Crest, todo orgulhoso, mostra sua perna biônica toda trabalhada no detalhe mágico. Apresenta sua arte das próteses mágicas. Ele explica que uma guerra sinistra rola desde que o exército do Rei Demônio atacou. Conforme as armas mágicas ficaram mais cabulosas, mais soldados ficaram vivos, mas perdendo membros feio. Sem soldados, os governantes exigiram uma solução para dar um jeito de mandar os feridos de volta para a linha de frente. Aí nasceu a tecnologia das próteses mágicas, para reaproveitar os soldados quebrados na guerra. O Crest se gaba que é o maior especialista, mas o Aikido fica pasmo que essa parada pode ser controlada só pela vontade. Na mente do herói aparece uma visão. Com esses membros novos, ele podia ficar de pé e lutar de novo. Uma fagulha de esperança vira um fogo brabo nos olhos dele. Ele saca que a caminhada não acabou e manda a pergunta do milhão. Será que eu posso colocar 4 próteses e controlar todas ao mesmo tempo? A Iris já corta o barato, explicando que é praticamente impossível por causa do controle cabuloso de mana.
O Crest ainda acrescenta que a energia mágica necessária é tanta que qualquer um normal ficaria exausto só de tentar mexer. Quando o Crest fala o preço absurdo, o Aikido solta o plano de vender os acessórios nobres que ele tem, que valem uma grana, para bancar isso. Com o propósito renovado, ele abaixa a cabeça e implora pela ajuda deles, dizendo que tem uma missão a cumprir. Os olhos dele queimam com uma determinação inquebrável, uma promessa muda de vingança. O Crest e a Iris ficam sem palavras com a intensidade do pedido desesperado. O Crest, meio contrariado, acaba cedendo ao pedido forte do herói, deixando a Iris de cara, desacreditada. O velho admite que se sente responsável, sacando que o Aikido tem seus motivos para essa loucura toda. A Iris fica passada, percebendo que o Aikido tá pronto até para ficar totalmente paralisado se for o preço. Um clima tenso rola enquanto a Iris luta com o peso dessa decisão que vai mudar a vida do paciente. No fim, ela cede animada e aceita ajudar na cirurgia, sentindo que é seu dever ir até o fim. Bem na hora que o Crest concorda com o procedimento difícil, o Aikido interrompe, percebendo que nem sabe o nome dos caras que estão salvando ele. Com um sorriso confiante, ele se apresenta formalmente, deixando os dois meio sem chão. A Iris promete apoio total e, quando a noite cai, começam os preparativos para a cirurgia revolucionária. O primeiro passo é colocar umas peças de metal complicadas no corpo do Aikido para servir de ponto de conexão para as próteses. Para não arriscar demais, começam com um membro só, obrigando o Aikido a aguentar o processo todo acordado e na sofrência. A primeira cirurgia dá certo e ele recebe uma prótese temporária para treino. O Crest detalha o plano de reabilitação brabo, começando pelo braço direito e depois os outros membros. Ele explica que, para mexer o braço, o Aikido tem que canalizar mana pelos nervos simulados da prótese. O Aikido fecha os olhos e foca, sentindo a nova conexão com o braço mecânico. A Iris guia de leve, sugerindo começar tentando mexer só um dedo. Do nada, uma explosão monstra de energia descontrolada sai do herói. A força bruta abre um buracão gigante na parede da oficina. O Aikido e a Iris ficam pasmos olhando o estrago na floresta. O herói encara o braço, sem acreditar, porque só queria mexer um dedo. O Crest fica chocado com o poder destrutivo, percebendo que o Aikido tem uma quantidade anormalmente perigosa de mana. A Iris tenta segurar o Aikido desesperadamente enquanto o braço prótese chiar cheio de energia selvagem. O Crest observa firme, pensando que tipo de homem carrega um poder mágico tão absurdo. O braço de treino fica em pedaços no chão, prova da falha catastrófica do Aikido em controlar sua própria força. O velho explica que nenhuma prótese comum aguentaria tanto mana monstruoso. O Crest fala que vai fazer um braço personalizado, mas o Aikido vai ter que pagar, incluindo o conserto da oficina. A Iris oferece comida, com cara de pena e frustração pelo caminho duro que tá por vir. O Aikido fecha o olho, aceitando a realidade difícil do treino. Ele teima em recusar a ajuda dela, o orgulho batendo de frente com a humilhação da dependência total. Lá fora, a tempestade racha, enquanto uma nova tortura começa dentro do herói. O Aikido se remexe na cama, sofrendo com as dores fantasma dos membros que não tem mais. A dor é um truque cruel da mente, uma sensação fantasma que nenhuma medicina resolve. Sem cura conhecida, ele se contorce na cama, xingando a dor incessante. Mas, ao invés de quebrar, ele canaliza a agonia como combustível pro desejo ardente de vingança. Escutando os gritos de dor e sede de vingança, a Iris percebe que a cirurgia tem que ser acelerada. Um ano depois de um monte de cirurgias e treino pesado, o Aikido finalmente fica em pé com uma prótese nas pernas. A primeira tentativa de andar acaba num fracasso épico, irritando a Iris, que já estava esperando. Enquanto a Iris dá bronca na pressa dele, o Aikido explica que só tá louco para dominar o corpo novo. Enquanto os salvadores ajudam ele a levantar, a Iris reclama da impaciência, querendo saber o motivo da pressa. O Aikido então solta a bomba enquanto come, dizendo que só tem 17 anos. A Iris fica chocada, percebendo que ele é mais novo que ela, e conta que também foi órfã e foi acolhida pelo Crest. O Aikido confessa que morar com eles é a primeira vez que tem companhia, e que tá curtindo. A Iris fica sem jeito, corada, percebendo que a presença dele também deu um tempero na vida dela. O Aikido fica encabulado com o agradecimento formal dela, sem sacar a mudança de clima. Com as estações mudando, o Aikido passa por ajustes e treinos infinitos sob o olho atento do Crest. 4 anos depois, uma Iris confiante chama o Aikido num campo, pronta para começar o próximo teste. Ela joga uma cesta de ovos pro alto, desafiando ele a pegar todos ou ficar sem janta. O Aikido fica calmo no meio dos ovos caindo, concentradíssimo para encarar o desafio.
Com os olhos apertados, ele acompanha o voo de cada projétil frágil. Ele explode numa sequência de movimentos, as próteses personalizadas dele voando rápido pra caramba. Numa demonstração de controle sensacional, o Aikido intercepta todos os ovos antes que caiam. Ele pega os ovos perfeitamente, as mãos num borrão de movimentos precisos. Com foco total, ele segura as cascas frágeis, mostrando que domina os membros potentes. A Iris fica pasma vendo ele com a cesta cheia, mas nota que um ovo escapou. Apesar da exibição incrível, o Aikido vacila no final, tropeçando ao tentar salvar o último ovo. A Iris e o Crest ficam muito impressionados, elogiando a habilidade dele, mesmo com os membros de treino meio atrapalhados. O Aikido reflete no progresso e percebe que controlar o corpo novo é quase igual a dominar um videogame. Ele explica que o corpo antigo era tipo um controle simples, o novo é um arcade stick complexo, com muito mais potencial. Ainda maravilhada com o controle dele, a Iris não acredita que ele não quebrou nenhum ovo. Quando o Aikido pede com confiança pro Crest os membros verdadeiros, o Crest concorda, sacando que o treino acabou e que o Aikido tá finalmente pronto para a parada real. Ele mostra uma prótese customizada de alta performance, ordenando a Iris que comece a fixação definitiva. O Aikido mexe a mão nova de combate, com cara de satisfação pesada. Ele fica sem fôlego, totalmente boquiaberto com o poder que flui nas próteses novas. O Crest já coloca ele à prova, jogando um bloco de pedra pesado para ele pegar. O Aikido não só pega o bloco, como esmaga sem esforço, chocando a Iris com o espetáculo. Satisfeito com a força e velocidade incríveis, o Crest passa os ajustes finais para Iris, que fica meio tonta. O velho explica que essa fase final pede um vínculo mais forte que família, e que só ela entende mesmo o Aikido. As palavras acertam em cheio, deixando a Iris toda corada e enrolada. Enquanto o Crest zoa os dois sem dó, o Aikido fica olhando a mão, perdido nos 4 anos longos de recuperação. Com o poder novo garantido, a cabeça dele já pensa nos traidores que deixaram ele para morrer, e a sede de vingança só aumenta. Meses depois, a cena muda para uma cidade nova, onde a jornada da vingança vai começar. Com o Crest de cama, gripado, o Aikido e a Iris vão fazer uns corres na cidade. A Iris tenta animar a situação apontando uma barraquinha de comida, mas o Aikido solta na fria que isso é coisa de criança. O jeito arrogante dele desmorona quando a Iris aponta para uma estátua na praça da cidade, um retrato perfeito do que ele já foi. Ele fica bolado ao saber desse culto ao herói, uma religião formada em homenagem a ele por uma galera que acredita que ele virou Deus. Aí aparece um cara misterioso de capuz, oferecendo contar mais sobre as tretas do culto pelas 5 grandes nações. O cara lamenta que depois que o Aikido uniu o mundo contra o Rei Demônio, as nações caíram de novo naquela briga besta. Ele revela que, com os grandões distraídos, as fronteiras viraram terra sem lei, cheia de monstros. O Aikido percebe na hora, meio cabreiro, que enquanto ele estava se recuperando, o mundo que ele lutou para salvar estava desmoronando aos poucos. Aquele momento de paz deles é quebrado de repente por uma horda de monstros aparecendo onde nunca devia ter. A Iris congela de medo, mas o Aikido já entra no modo batalha, reconhecendo o perigo real e mortal. Sem pensar 2 vezes, ele pega a Iris congelada de medo e dá um pulo desesperado para a oficina deles. Aí ela se agarra nele, toda aterrorizada, e o Aikido tá com aquela cara de foco total, nervoso. O pior pesadelo dele vira real quando eles chegam na oficina e encontram tudo tomado pelos monstros, e a cabeça dele começa a pirar de preocupação com o Crest. A batalha já estava rolando, com o Crest e o homem misterioso lutando como loucos contra o enxame. Aliviado ao ver o Crest vivo, o Aikido solta a fúria, esmagando um monstro e xingando ele mesmo por ter demorado para agir. Observando a destruição, o Aikido saca uma conclusão sinistra: aquilo foi ataque direto das 5 grandes nações. A vitória deles dura pouco, porque eles encontram o Crest ferido feio, cochichando que os inimigos roubaram a própria existência dele. O trauma ativa uma lembrança pesada na Iris, que tenta desesperada lavar a memória do passado preso dela. Aí a compostura dela despenca, ela revive o momento em que foi largada, gritando pro mestre dela não ir embora. Depois disso, o Aikido fica sozinho em frente a uma cova improvisada marcada pelas ferramentas do Crest. A jornada do velho acabou ali. Ele fica ali, parado na cova improvisada, a tristeza dele virando uma vontade fria e forte de resolver as coisas. Ele lembra dos últimos momentos do Crest, quando o velho recusou ajuda, sabendo que estava na hora dele partir. A lembrança da Iris correndo louca atrás de remédio, sem querer largar o mestre, bate forte na mente dele. O Crest tossia de dor, mas estava mais preocupado com os alunos vendo ele naquela situação.
Um sentimento pesado de culpa invade o Aikido, que se pergunta se a presença dele causou aquilo tudo. Mas o Crest tinha corrigido ele, culpando as 5 grandes nações por deixar os monstros tomarem conta. O velho tentou contar algo importante, não sobre a Iris, mas sobre o próprio Aikido. As palavras do homem misterioso cortam os pensamentos dele, revelando que ele viu a escuridão de um vingador nos olhos do Aikido. Desde o começo, o olhar dele estreita, a mesma intensidade ardente daquele primeiro dia agora totalmente acesa. O cara deu ao Aikido as ferramentas para vingança, acreditando que a missão dele ia incendiar as nações. Ele lembra das instruções finais do Crest, explicando que confiava neles para continuar o trabalho caso caísse. O Aikido fecha o punho, sabendo que o caminho novo dele está traçado e ninguém mais vai parar ele. Os pensamentos dele vão pro último pedido do Crest, um pedido desesperado para Aikido proteger o aprendiz meio doido dele. O Aikido prometeu pro mestre moribundo que devia para eles os dois, mandando ele descansar em paz. A tristeza vira um juramento frio. Ele vai se vingar, custe o que custar. No presente, o Aikido se vira pro Iris que chora na frente da cova, dizendo que tem algo para falar. A Iris se encolhe, chocada com o tom frio e cruel das palavras dele. Ele confirma o pior que ela pensava, revelando que acabou de contar toda a verdade do passado dele. A Iris insiste que não é boba, falando que depois de ficar de olho nele por 4 anos sabe que ele não mente. Respondendo à pergunta dela, a mente do Aikido voa pros traidores, declarando que vai caçar eles e cobrar o que deve. Ele diz para Iris que não pode mais ficar do lado dela, mas ela, toda teimosa, fala que vai junto com ele. O Aikido fica bolado com a coragem dela, que lembra que a missão contra as 5 nações é o perigo real. Ele lembra de quando a Iris falou que só ela podia mexer nas últimas regulagens dos membros dele. Lembra das sessões de design, quando as ideias malucas do velho mundo dele ganhavam vida pelas mãos dela. A Iris aperta o cerco, questionando como ele vai dar conta dos reparos nesse caminho longo e difícil de vingança. Ele, meio dominado pela lógica dela e pela promessa feita ao Crest, segura a cabeça, derrotado. Quando o Aikido finalmente cede, a Iris comemora, dizendo que agora podem começar a se preparar para a viagem. De volta à oficina destruída, ele aceita a contragosto que ela vá junto, mas avisa para ela não vacilar. A Iris devolve na lata, lembrando o custo do equipamento dele e que ele não pode morrer não. Ela implora para ele não ser doido, e a sinceridade dela parece finalmente acertar o coração dele. O Aikido observa a Iris, que percebe que ele é a única pessoa que ela ainda tem para confiar. Ele solta, na maior sinceridade, que ela é horrível para esconder o que sente de verdade, toda vulnerável. Garante que não tem intenção de morrer até pagar todas as dívidas que tem. Faz outro juramento, prometendo nunca deixar ela sozinha para encarar o mundo. Tomada pela emoção, a Iris dá um soco leve no peito dele, pegando ele desprevenido. Sorrindo com lágrimas, ela aceita as palavras dele como uma promessa sagrada entre os dois. O Aikido lembra da última conversa com o Crest, e do compromisso de proteger o aprendiz do velho. Os olhos dele queimam com determinação feroz, firmando a vontade de proteger a Iris a qualquer custo. Com o pacto selado, eles terminam de arrumar os suprimentos para a estrada longa que tem pela frente. Antes de sair, o Aikido mostra um esconderijo secreto, sabendo que precisam ocultar a identidade verdadeira dele na jornada. Ele revela o destino inicial, a capital da Nação do Fogo, Hakuyu, onde vão caçar um dos 5 heróis. Um sorriso sombrio aparece no rosto dele ao dizer o nome do alvo, Sharon, enquanto a Iris brilha de empolgação com a missão nova. Com o propósito definido, os dois começam oficialmente a longa e perigosa jornada da vingança. O Aikido reflete que a vontade de conhecer o mundo ganhou um propósito mais sombrio, junto da companheira determinada. Eles finalmente chegam nos portões imponentes de Hakuyu, só para encontrar uma multidão de refugiados desesperados pedindo para entrar. O povo humilde implora para os guardas darem abrigo pro inverno que tá chegando, mas eles só recebem uma negativa fria. O desespero cresce quando explicam que monstros andam soltos à noite, mas os guardas nem ligam pro destino deles. De repente, o homem misterioso aparece, calando os guardas com uma ordem para juntar a galera barulhenta. Do topo do muro, o cara olha para a multidão com uma calma sinistra. Enquanto uma criança olha para uma luz estranha, um guarda é derrubado violentamente do muro. Uma explosão de energia monstruosa destrói o muro da cidade, derrubando os guardas num só golpe devastador. O homem misterioso pousa com força, se revelando como a fonte da confusão. Ele ordena na moral que os soldados vivos acabem com a revolta dos camponeses, colocando a culpa nos refugiados inocentes. Esse é o Sharon, um dos 5 heróis, irritado porque o povo ousou mexer com a paz dele.
Um painel de informação mostra que o Sharon é um herói famoso e instrutor de artes marciais na capital. Um mapa mostra a viagem de 3 dias do Aikido e da Iris, marcando que eles chegaram numa cidade perto de Hakuyu. A dupla parou num bar local, precisando se reorganizar antes de entrar na capital. A Iris cutuca a comida, visivelmente incomodada com a situação. Ela reclama que não podem entrar na cidade fortificada sem permissão de viagem, que eles não têm. O Aikido percebe a grande falha deles. Ele tá oficialmente morto e a Iris é órfã, sem jeito de provar a identidade. A Iris pressiona ele para bolar um plano para passar pelo posto e recuperar os poderes roubados. O Aikido conta que seu poder foi trancado num anel, que os traidores dele agora têm. Ele conclui que precisam enfrentar o Sharon para pegar o anel, mas fica pistola por não ter plano para entrar na cidade. A conversa deles é cortada por uma confusão quando um cara numa mesa perto grita desesperado. A Iris fica de cara com a bagunça, reclamando que tá estragando o apetite dela. Outros clientes falam que o grupo barulhento é de caçadores, os únicos que podem bancar essa vida sem preocupação. Um painel explica que os caçadores são mercenários que saem para matar monstros depois da queda do Rei Demônio. O Aikido saca que os caçadores têm um privilégio especial. Eles estão livres de qualquer revista nas fronteiras. Com um plano novo na cabeça, o Aikido se aproxima da mesa dos caçadores e pede para entrar no grupo. O líder dos caçadores lança um olhar furioso para a interrupção indesejada, enquanto a Iris assiste horrorizada. O líder dá um sorriso de lado, achando engraçado o pedido ousado do Aikido, enquanto a Iris fica preocupada. Ele pergunta com superioridade se o moleque quer só saber como virar caçador. Levantando, o cara faz piada e diz que vai direto ao ponto, apresentando o Aikido para os caras certos. Depois, ele dispensa o Aikido, dizendo que o franzino ia morrer na hora. O Aikido responde na calma, dizendo que é mais forte que o caçador, e se ele é fraco, o caçador também é. Os olhos do caçador queimam de raiva, perdendo a paciência com o desafio claro. Ele avança na fúria, mas o Aikido, de boa, saca que o único trunfo do oponente é a velocidade. O Aikido escapa suave dos ataques loucos de todo mundo, se mexendo com uma agilidade que não é desse mundo. Irritado por não conseguir acertar nenhum golpe, o chefe manda a galera se juntar na briga. Enquanto o caçador fica bolado com os movimentos impossíveis do Aikido, a Iris lembra que foi ela quem projetou os membros dele para superar qualquer limite humano. O Aikido vai passando fácil pelos ataques desajeitados do caçador, se mexendo num blar de precisão calculada. Ele responde com um golpe de cotovelo devastador, o braço especialmente feito dele conecta bem no queixo do líder. O chefe do bando leva um choque, percebe que tá completamente no chinelo contra esse moleque franzino. Humilhado e pistola, o líder pega uma espada, pronto para levar a treta pro nível mortal. A Iris dá um susto, porque a expressão do Aikido endurece, os olhos dele brilham com um foco gelado e mortal. A raiva do caçador explode, ele avança com intenção assassina. De repente, um cara marcado aparece, segura a lâmina com firmeza e manda eles pararem. Esse cara, o Garkins, fala na moral pro subordinado que ele escolheu uma briga que não vai ganhar. O Gens manda a galera sair, impressionado que o poder do Aikido foi suficiente para acalmar o parceiro quente na cabeça. Para surpresa geral, o verdadeiro chefe dos caçadores se curva profundamente pro Aikido e pede desculpas na boa. A Iris nota a provocação na cara do Aikido, enquanto o Garkins convida ele para uma sala privada para trocar ideias sobre virar um caçador. O Aikido aceita o convite com um sorriso afiado e confiante. O plano dele tá se encaixando perfeito. Na sala, o Garkins confirma que entendeu o objetivo: conseguir a licença de caçador para entrar em Hakuyu. Ele oferece uma carta de recomendação, dizendo que a guilda dele tá precisando muito de recrutas fortes. O chefe pergunta como o Aikido ficou tão calmo, revela que estava observando como ele avaliava a situação. Ele entrega uma carta lacrada, explica que vai dar acesso à guilda e uma missão como passe. Na despedida, o Garkin pergunta de onde o Aikido treinou, reconhecendo os movimentos estilo Sharon. O Aikido fecha a cara, lembrando de um treino doloroso direto com seu alvo, Sharon. O Jirkins fica olhando sério, esperando a resposta para a pergunta pesada e perigosa. O Aikido solta uma resposta misteriosa e deixa o chefe para trás, saindo na noite. No dia seguinte, o Aikido e a Iris chegam na guilda local de caçadores para começar a missão. Eles conhecem o cliente, um mercador chamado Lugius, que fica mega feliz de ter eles como escolta. O Lugius meio sem graça explica que só pode pagar metade do valor normal, para a tristeza da Iris. Enquanto a Iris reclama do valor baixo, o mercador fica em pânico, com medo de ficar sozinho encarando os perigos. A Iris se encurva no carroça, já na bad pensando na jornada difícil até a capital.
A saída deles é bloqueada pelo líder caído dos caçadores, que voltou com a galera para revanche. O olhar do Aikido fica frio e afiado, nem aí para ameaça renovada. A treta rola numa viela isolada, longe de olho curioso. Num instante, o Aikido sozinho derruba todo mundo, deixando ele gemendo no chão. Ele vai embora na seca, falando que a inocência do líder lembra alguém do passado dele. O Aikido segura o caído pelo queixo, forçando ele a ouvir um último aviso sinistro. Ele conta que o plano original era roubar a licença, mas a decência do líder mudou o jogo. O Aikido avisa gelado para não cruzar com ele de novo, que a paciência dele tá no limite. O olhar penetrante não deixa dúvida da seriedade mortal da ameaça. Voltando pro carroça, o Aikido fala tranquilo para Iris preocupada que ele só estava resolvendo um pepino pendente. Com o caminho liberado, o grupo parte oficialmente para a capital Hakuil. Na estrada, a Iris questiona se o que estão fazendo não os torna vilões, mas o Aikido dispensa essa ideia. Ele fecha o punho, sabendo que luta direta é impossível e que tem que ser mais cruel que os inimigos. O Aikido jura que vai derrubar quem o traiu, mesmo que tenha que virar vilão no processo. A longa viagem para a capital começa, passando por um campo vasto e cheio de curvas. O cliente mercador fala animado das viagens, mas menciona um aumento sinistro de monstros. Ele agradece formalmente pela proteção, chamando o Aikido pelo apelido novo, Ku. A Iris logo pergunta o motivo do nome esquisito, e o Aikido, meio sem jeito, manda ela largar isso. Ele lembra que Ku era o sobrenome da família numa vida passada, uma mistura rara e discreta. O Aikido pede mais detalhes sobre os monstros, e o mercador confirma que são só ameaças fracas nessa estrada. O Lucas revela que sabe disso tudo de uma enciclopédia de monstros, livro que o Aikido fica pasmo de saber que existe. O mercador oferece a cópia gasta, explicando que a guilda de caçadores vende para ajudar aventureiros. Enquanto o Aikido examina o livro, a Iris se aproxima, encantada com as ilustrações, e ele percebe o quanto o mundo mudou. A enciclopédia mostra vários monstros fracos, desde feras nível D até humanoides nível C. Também tem ameaças sinistras de alto nível, incluindo um dragão Rank A e um demônio executivo Rank S que pode acabar com o mundo. Conforme a viagem segue, a Iris fica vidrada na enciclopédia, achando ela estranhamente familiar. O Aikido fica pensando nos segredos do livro, até que a Iris dá um esporro porque ele tá vacilando na vigilância. A discussão para quando o mercador vê duas figuras sombrias correndo rápido pro carroça. São dois coelhos com chifres Rank C, atacando com tudo. A paciência da Iris acaba e ela encara o Aikido com cara de quem não tá de brincadeira, cobrando para ele fazer a parada certa. Sem nem olhar do livro, o Aikido calcula de boa a trajetória dos ataques. Num flash, os dois coelhos são obliterados no meio da investida, destruídos por uma força invisível. Enquanto os corpos se desintegram, sobra uma pedra mágica brilhante. A Iris e o mercador ficam sem palavras, maravilhados que o Aikido matou dois monstros Rank C só com um olhar de boa. O Aikido descobre que pedras mágicas são o núcleo dos monstros. Sacando que essa missão vai ser uma boa para ganhar uma grana, ele percebe que o braço prótese dele é uma obra-prima da engenharia mágica, usando prata para conduzir um poder absurdo. Com a ameaça pequena resolvida, o mercador anima a galera a seguir viagem, nem se abala com um show de poder. A jornada segue por dias, passando por montanhas de tirar o fôlego, mais perigosas, sob o céu estrelado. No acampamento, a Iris treina espada firme, enquanto o Aikido fica vidrado na enciclopédia. Durante a noite fria, o Aikido faz a vigília, cobrindo a Iris dormindo com um cobertor na calma. De manhã, o Aikido puxa a lona do carroça, mostrando uma montanha gigante na frente do caminho. De repente, uma nuvem enorme de poeira aparece longe, sinalizando que algo grande está chegando. A nuvem é causada por uma horda imensa de coelhos com chifres, mas uma ameaça ainda maior está no céu. Um grifo monstruoso desce voando, soltando um grito assustador enquanto mergulha na direção do grupo. A fera enorme pousa na frente deles, e até o Aikido, que é tranquilo, fica surpreso com a aparição. A aterrissagem do grifo manda uma onda de choque pelo chão, jogando o carroça numa confusão. Enquanto o mercador entra em pânico por ser um monstro Rank A, o Aikido pensa na boa que ele só estava caçando os coelhos. Com a caça original sumida, o grifo agora mira o grupo como refeição. Vendo isso, a Iris pula na frente, corajosa, para bloquear a investida da fera e proteger o carroça. Ela dá um chute poderoso na cabeça do grifo, fazendo a fera gigante recuar cambaleando. Enquanto a besta ruge furiosa, o Aikido zoa perguntando se ele tá surpreso por finalmente encontrar um desafio de verdade. Aí ele solta o braço prótese, dispara um cabo tensionado direto no monstro.
O cabo prende no pescoço do grifo justamente quando ele tenta voar, travando a fuga. Com uma puxada forte, o Aikido arrasta a fera colossal do ar, jogando ela no chão sem chance. Ele bate o grifo com uma força monstruosa, deixando a Iris de boca aberta com o poder absurdo do parceiro. Com o caminho livre, o grupo finalmente chega numa cidade cheia de vida, para alívio do mercador. Enquanto o grifo ferido voa para longe, o mercador fica maravilhado com o poder deles, enquanto a Iris reclama que o Aikido deixou a fera escapar. O mercador, todo desconfiado, pergunta a real identidade do Aikido, achando o poder dele longe do normal de um simples guarda-costas. Aikido nem dá bola para a pergunta, corta a Iris na lata quando ela tenta meter uma teoria sarcástica dela. O mercador só fica lá de cara, todo perdido, sem entender nada desse bate-boca de boas deles. Deixando o grifo para trás, Aikido volta a focar no grupo e fala que a prioridade deles é chegar em Hakuyu sem enrolação. Do nada, a Iris saca uma estrutura gigantesca na frente e aponta para Aikido, que até dá um sorriso de canto de boca. A jornada longa deles finalmente termina quando eles param diante do portão principal majestoso da capital, Hakuyu. Enquanto isso, sob a luz fria da lua, uma figura misteriosa fica de boa sentada no topo do corpo enorme do grifo derrotado. Um monge carrancudo inspeciona a cena, pasmo que um único cara tenha derrubado um monstro nível A, uma parada que ele acha quase impossível. O figura misteriosa é um jovem cheio de marrão que zoa o monge, dizendo que o grifo foi derrotado graças aos 5 heróis. Esse herói metido manda seu capanga pegar a pedra mágica e trazer uma mulher casada bonita para ele. De forma sadista, ainda quer que o marido da mulher seja trazido também, provocando o monge sério. Close no rosto desse cara mostra um sorriso sinistro e doentio. Um flashback dark aparece mostrando um homem se contorcendo de dor no chão enquanto um Aikido mais novo observa assustado. O vilão fica com uma cara de sorriso louco e maluco, mostrando que ele se amarra no sofrimento alheio. Em outro canto, Iris percebe numa boa que tem gente que curte tirar o que é mais precioso dos outros. O vilão confirma essa filosofia doentia, dizendo que a sensação de dominação é a melhor coisa do mundo. De volta à entrada da capital, Aikido entrega calmamente um documento para um guarda rígido do portão. Depois que Aikido explica a missão, os portões enormes começam a abrir, com Iris comentando que o cara tem uma fama meio sinistra. Ela fica toda passada com a capital maravilhosa, claramente nunca tinha visto nada assim antes. A cidade de Hakuyu é gigante, mostrando o poder do reino com prédios grandiosos até onde a vista alcança. Um local explica que essa capital é o centro pulsante de um reino com mais de 20 milhões de pessoas, cheia de comércio e vida. Mas a atenção da Iris é logo roubada por um vendedor de rua. A fome dela puxa ela para experimentar as delícias locais. Aikido fecha a onda dela de turista e lembra que eles têm coisa para resolver antes de qualquer festa. Ele deixa a Iris fazendo birra na rua, com uma cara de zero paciência para a palhaçada dela. Ao invés de ir para a guilda, Aikido leva eles para um dojo velho, o Dojo Shiryu. Parando para olhar a entrada, o nome Shell traz uma enxurrada de memórias fortes pro Aikido, passagens rápidas de lutas passadas e caras conhecidos. Ele solta uma onda pesada de intenção de matar, a força da presença dele até rachando o chão embaixo. A onda de poder faz os animais próximos ficarem em pânico, sentindo o perigo absurdo que ele agora exala. Iris grita assustada com a aura sinistra que sai do Aikido sombrio e sedento por vingança. Ouvindo ela, Aikido segura a fúria, reconhece a preocupação dela e vira as costas pro dojo. Ele dá uma última olhada no Xiao Dojo, deduzindo que o tal Shaolin provavelmente não tá lá. A Iris, preocupada, saca que o melhor é começar juntando informação antes de sair dando mole. Aikido pergunta para um oficial local, que conta que Shaolin tá em uma inspeção pelo reino todo ou numa missão real de matar monstros. Eles vão para uma pousada sossegada para planejar longe dos curiosos. Aikido pensa que a intervenção da Iris salvou ele de invadir o dojo na Mahan e acabar exilado da capital. Ele percebe que o desafio verdadeiro não é só achar o Shaolin, mas também recuperar um item amaldiçoado de uma entidade demoníaca. Aikido olha para o Palácio Real, achando que o alvo tá preso lá dentro. Ele descarta atacar direto por ser arriscado demais e decide manipular as coisas para fazer o inimigo vir até ele. Sentado na mesa, Aikido tá convencido que com a provocação certa vai conseguir puxar o Shaolin pra briga. Ele lembra da personalidade arrogante e sedenta por luta do Shaolin. Certeza que ele não vai resistir a um desafio de um adversário forte. O plano do mestre é um bilhete de desafio mal feito, só para deixar o inimigo bolado. Com um sorriso de quem ganhou na loteria, Aikido declara que a obra de arte dele tá perfeita, pronta para rodar pela capital. Iris logo chama de idiota,
falando que só um bobo cairia numa armadilha tão tosca. Ela fala que o Aikido normalmente é calmo e racional, mas fica cego quando se trata de vingança. Sem rodeios, ela fala que essa obsessão faz ele nem ver o que tá rolando ao redor. Depois ela dá um tapinha na cabeça dele para acalmar o bicho e pede para ele ir juntando informação primeiro. Mais tarde, a Iris volta com um panfleto, contando que descobriu um evento anual importante enquanto trocava ideia com caçadores locais. Ela revela que tem um torneio gigante de artes marciais no grande Coliseu do Reino, o palco perfeito para um confronto. Iris solta que o campeão atual é ninguém menos que Juan Shaolan. Deixando o Aikido chocado, ela explica que o Shaolan está defendendo uma sequência de vitórias de um século, então é certo que ele vai participar. O olhar do Aikido fica sério, sabendo que o rival arrogante jamais perderia um evento tão grandioso. Ele fecha o punho, sacando que esse torneio é a chance perfeita para encarar o inimigo e pegar o que foi roubado. Um sorriso sinistro se abre na cara do Aikido, deixando a Iris meio sem jeito. Então, conforme o torneio se aproxima, o palco está armado para um confronto cheio de história. Cada grupo se prepara para o combate que vem aí, e o grande torneio de artes marciais está prestes a começar. Os portões imponentes do Coliseu Imperial estão prontos para receber a competição máxima do Reino End. Fogos de artifício iluminam o céu enquanto a Iris fica maravilhada com o festival enorme, se perguntando se o Aikido está mesmo pronto para disputar. Aikido mostra um braço prostético improvisado, declarando com confiança que o poder limitado dele é tudo o que precisa para vencer. Ele admite que o braço que tem não é suficiente para derrotar Shaolan, deixando a Iris de cara com a parte financeira da parada. Ele chama isso de handicap na maior tranquilidade e diz que vai ajustar o braço dele agora mesmo, deixando a Iris pasma. Um flashback da noite anterior mostra a Iris desesperada, sem entender a ideia do Aikido de construir um braço novo com um projeto complicado durante a noite. Aikido tinha falado que sem o poder antigo, ele estava em desvantagem braba e precisava de uma arma nova para ganhar. Agora ele pede que ela termine o braço avançado em só 3 dias para chegar a tempo da final do torneio. Aikido fala com toda a certeza que prazo é para fazer acontecer, deixando a Iris chocada com a lógica exigente dele. Ele joga toda a responsabilidade da vitória nos ombros dela, deixando a Iris emburrada, sem escolha a não ser aceitar. Com vontade total, a Iris se joga no trabalho para criar a obra-prima suprema para ele. Enquanto isso, Aikido segue em direção ao Coliseu Gigante, e a voz da Iris chama ele para esperar. Um golpe alto do Gon anuncia oficialmente o começo do torneio de artes marciais. Uma animada locutora dá o pontapé do torneio do Reino End, levantando a galera do Coliseu Gigante. Ela explica que a preliminar de hoje é uma batalha royal e morte súbita com mais de 100 lutadores buscando vaga no evento principal. Enquanto Aikido se inscreve, a locutora menciona que o campeão vigente, Juan Shaolan, já está sentado lá mirando a 6ª vitória seguida. Ela detalha o formato. Quem sobreviver na confusão da preliminar avança até só sobrarem 16 pro chaveamento final do torneio. Na hora de se registrar, Aikido confirma que, apesar da magia ser proibida, o braço prostético mágico dele é considerado parte legal do corpo. O oficial explica que esses braços já foram usados por muitos competidores e são aceitos normalmente. Ele assina o formulário, notando que as regras surpreendentemente deixam armas, mas proíbem machucar de propósito, sob risco de desclassificação. Aikido dá risada interna dessas regras, sabendo que proibido não vale nada se ele conseguir chegar na final e acertar as contas. Um riso estranho escapa dele ao assinar, deixando o oficial perto meio tenso com a vibe forte do cara. Ele pega a plaquinha de número D30, enquanto um membro da equipe percebe que o grupo D tá indo pro maior perrengue. Um outro competidor comenta a coincidência de tantos lutadores perigosos juntos num grupo só. Ele aponta uns caras conhecidos, chamando atenção para um indivíduo sinistro. A câmera foca num mercenário assustador chamado Fan, um cara com aparência bizarra e inumana conhecido como Impalemente Fone. Ele tem fama de acabar com os inimigos na brutalidade e tá ali só pelo dinheiro do prêmio. Fuan olha para o grupo do Aikido com desprezo total, tratando eles como lixo no caminho dele. Um oficial anuncia o começo das preliminares do grupo D, onde perder a plaquinha significa eliminação na hora. Enquanto outros lutadores ficam bolados com a arena lotada, Fan vê isso como a chance perfeita para eliminar os rivais na surdina. Enquanto os combatentes disputam posição no centro, eles ficam confusos vendo o Aikido chegando tranquilo na beirada do palco. O Aikido tá de boa, planejando economizar energia para fechar essa rodada rapidão, justo quando o locutor anuncia oficialmente a treta do grupo D no modo batalha real. A arena vira uma bagunça doida, geral no mano a mano,
mas no meio desse caos de aço, alguém percebe que o Aikido simplesmente sumiu do lugar dele. Um brother grandão fica bolado, todo em choque, sacando que o lutador misterioso que sumiu tá agora na frente dele, parecendo até que tá sem um braço. Outro lutador olha para a arma dele todo confuso, porque a parada tá toda enrolada num fio fino e resistente, sem explicação. A arena inteira vira bagunça, vários lutadores descobrindo que as armas deles estão presas numa teia gigante só. A galera na plateia fica de cara vendo o Aikido, tranquilo, puxando toda essa massa de guerreiros enrolados pelo palco. O plano genial dele se revela quando ele usa uma pedra gigante na beirada da arena como ponto de apoio. Um gigante revoltado preso na armadilha parte pro confronto, bravo com a jogada esperta do Aikido. O Aikido, na moral, desarma o monstro, pega o machadão dele e já saca que vai precisar dessa arma pro próximo passo. Usando o machado roubado, ele corta o cordão grosso que amarrava a pedra. A pedra enorme rende e começa a tombar, indo direto pros lutadores que estão na mão. Para fechar o plano, o Aikido bate com o punho biônico no chão, quebrando o palco embaixo dele. Um lutador fica com a cara toda tensa, sacando qual é a jogada destruidora do Aikido. A teia de fios aperta, puxando todos os lutadores para um monte só, no meio do palco, todo mundo sem saída. O pânico explode quando os caras são puxados violentamente pelo chão da arena, todos enrolados na teia. Um monte de guerreiros vira tipo uma bola humana de demolição, deslizando sem controle pro lado quebrado do palco. Com o cordão preso cortado, a tensão no fio solta de repente. O golpe poderoso do Aikido é o estalo final, mandando uma onda de choque sinistra nos lutadores capturados. O locutor fica sem palavras, pasma vendo o impossível acontecendo ali na hora. Num show irado, o Aikido manda geral pra fora do ringue, ficando o único sobrevivente do grupo D. Lá da sua área VIP, um tal de Juan Shaolong fica curioso perguntando sobre o tal lutador novo, Quakito. Shaolong, todo cheio de marrã, zomba do nome, achando que esse novato vai ser esquecido depois da briga deles. O mercenário que era temido, Fan, tá lá derrotado no meio dos eliminados, provando o poder absurdo do Aikido. No segundo dia, o torneio foi de mais de 600 candidatos para só 16 lutadores top. A locutora já começa o evento principal toda animada, pronta para mostrar a tabela do torneio que todo mundo tava esperando. O Aikido fica bolado ao ver que o primeiro adversário dele é um praticante do estilo Shaolong, discípulo direto do inimigo jurado dele. Enquanto isso, o campeão atual, Juan Shaolong, tá sentado no topo do lado oposto da tabela, garantindo caminho livre. Nos bastidores, o Akito fecha o punho, tentando segurar a raiva por essa surpresa. Ele percebe que tá do lado contrário do Shaolong, então só vai poder enfrentar ele na final. E isso é ruim porque a prótese avançada dele ainda não tá pronta, e ele sabe que ainda não tá pronto para essa briga suprema. Da área VIP, o Shaolong, todo cheio de arrogância, chama o aluno Kaku, o lutador que vai enfrentar o Aikido. Shaolong explica que com essa tabela, as vitórias do Kaku só vão deixar o estilo Shaolong ainda mais famoso antes da final. O rei lembra o Shaolong que esse torneio é tipo uma guerra de mentira, mas com o orgulho da nação em jogo. Ele olha feio para Shaolong, proibindo ele de perder de qualquer jeito. Kaku tenta acalmar o rei, brincando, enquanto Shaolong sorri, nem aí pra pressão. O rei agarra o Shaolong, desesperado explicando que perderia destruir o poder do país e trazer a ruína dos rivais. Shaolong ignora as preocupações do rei e vai com Kaku, prometendo uma boa recompensa pela vitória. Começa a primeira luta, apresentando o lutador animado chamado Kikukarazu, o príncipe mascarado. O adversário dele é o Aikido, que bloqueia fácil um golpe forte, deixando Kikukarazu meio sem reação. O Aikido segura o braço do mascarado e para o ataque dele na hora. Num show de força chocante, o Aikido arremessa o oponente para fora do ringue, encerrando o duelo rapidinho. Na segunda luta, um lutador extravagante chamado Iron Rose chama o Aikido, curioso sobre o segredo do braço poderoso dele. Iron Rose parte pro ataque, mas a espada dele só bate na perna do Aikido e volta, deixando ele boquiaberto. O Aikido revela que a perna dele também é prótese, o que deixa o Iron Rose furioso, pedindo uma luta justa. De saco cheio da conversa, o Aikido decide acabar com a luta logo. Com um movimento só, ele neutraliza o Iron Rose e garante mais uma vitória rápida. Um espectador comenta que o cara com o braço biônico não é só malandro, tem poder mesmo. Outros lutadores discutem o potencial do Aikido, dizendo que ele é uma zebra, mas que o próximo duelo é contra um discípulo do estilo Shaolong. Enquanto a galera comenta as próximas lutas, outro lutador forte faz uma entrada triunfal na arena. A locutora anuncia a terceira luta, um espadachim contra o campeão atual, o herói Juan Shaolong.
A locutora fica toda nervosa com o grito da torcida pro campeão querido. Shaolan curte o carinho, enquanto o Aikido observa da arquibancada, o olhar firme cortando o barulho da multidão. Quando o árbitro dá o sinal, o adversário do Shaolan, o espadachim, nem espera e parte para cima. Os olhos do Mikito se arregalam, sentindo a espada mortal do oponente, enquanto Shaolan observa o ataque na calma. O espadachim saca a lâmina viva, chocando o árbitro e arrancando um sorriso divertido do campeão tranquilo. Shaolan zomba da vontade de matar do espadachim, perguntando se ele é algum fã doido. A cara do espadachim muda, cheio de ódio, perguntando se Shaolan realmente não lembra dele. Ele se apresenta como Atsumi Musashi e acusa Shaolan de ter matado a esposa dele, acusação que Shaolan finge que nem tá ligado. Quando Musashi tenta atacar, Shaolan levanta a mão na boa, pedindo ele esperar enquanto tenta lembrar a memória. Um flash doloroso mostra Musashi jurando vingança sobre o corpo da esposa morrendo. Com o sorriso cruel de Shaolan assustando a cena, ele admite que quase esqueceu a mulher e oferece para reencontrar Musashi no além. Mesmo com um ataque vingativo, Shaolan para a lâmina mortal só com 2 dedos. A arena inteira, inclusive o Aikido, fica boquiaberta com essa defesa impossível do Shaolan. O Aikido percebe, com o medo nascendo, que Shaolan parou a lâmina com um dedo só, sem proteção. Shaolan solta uma saraivada de golpes, deixando o espadachim perdido na velocidade. Um flash explica uma das 5 habilidades top do Aikido, a graça do poder, que dá uma força física sobre-humana. O poder é tão sinistro que mostra um Aikido levantando uma pedra gigante, pesada pra caramba. De volta ao presente, Shaolan se gaba que esses feitos são só controle de energia na moral. Com um estalo de dedos, ele diz que finalmente lembrou da memória da esposa do Musashi. Ele conta de um jeito cruel que dominou a mulher, com um sorriso sádico. Os olhos do Musashi queimam de ódio enquanto Shaolan chama a memória da morte dela de a melhor. Tomado pela raiva assassina, Musashi parte pro ataque, agora com Shaolan rodeado por uma aura sombria sinistra. Shaolan solta um soco devastador, jogando Musashi longe na arena. O espadachim grita de dor enquanto o poder esmagador do campeão destrói corpo e espírito dele. Musashi bate na parede do estádio, com destroços e a espada voando para todo lado. Enquanto a locutora tá passada, Shaolan dá ordens pro aluno Kaku, e o Aikido observa com cara fechada. O Aikido pula da arquibancada pra arena, ficando em cima do espadachim derrotado e quebrado. O Aikido encara o Shaolan, que se vira com o aluno, perguntando quem é esse intruso. A galera cochicha, reconhecendo figura misteriosa como o participante D30, que acabou de interromper a luta. Shaolan fica irritado com o olhar desafiador do Aikido e quer saber o que significa aquilo. Kaku aparece, perguntando pro mestre sobre a história com o Aikido, que ele parece reconhecer meio de leve. Kaku chega na moral, querendo tirar o lixo do caminho e dizendo pro Aikido esperar a vez dele pra lutar. A locutora grita, sem acreditar, enquanto o Musashi machucado se levanta, recusando a desistir. O Aikido fica firme olhando pro ringue, o rosto sério mostrando que ele tá preocupado com o espadachim. Apesar da vontade incrível, Musashi acaba cedendo a ferida e desmaia em pé, enquanto Shaolan é declarado vencedor. Quando os quartas acabam, a locutora chama um intervalo, deixando o estádio gigante fervendo de expectativa. Mais tarde naquela noite, com o brilho suave das lanternas, a resenha pós-torneio rola solta. O Akito leva um puxão de orelha de um oficial do torneio, que explica que atrapalhar a luta dá desclassificação. Mas o oficial faz um favor, dizendo que as tretas do Musashi já tinham anulado a luta mesmo. Olhando pro Musashi desacordado, o Aikido solta toda a sua raiva, admitindo que teria enfrentado o Shaolan na lata se o espadachim não tivesse levantado. Mesmo apagado, o cara é assombrado pela derrota, murmurando sobre não ter conseguido vingar quem ele amava. Quando perguntam por que ele arriscou ser desclassificado, o Aikido diz que foi puro instinto, mas no fundo o que mexe com ele é a trágica busca do espadachim pela vingança. Deitado, derrotado, o Musashi fica na bad refletindo como essa sede louca por vingança acabou com ele. O Akito fica de olho no espadachim desacordado que chora, não pela derrota, mas pela esposa que ele não conseguiu vingar. Vendo o homem quebrado daquele jeito, o Aikido faz uma promessa firme de carregar o peso daquela vingança. Cercado pelos fantasmas do passado, o Aikido endurece o coração para exterminar todo o mal que cruzar seu caminho. A cena muda para um lugar tranquilo, iluminado por lanternas, bem diferente do caos da arena. Em outro canto, uma mina de óculos acorda assustada na mesa, percebendo que dormiu o dia inteiro. Ela olha para o céu noturno e começa a pensar no Aikido e no duelo que vem aí contra o Shaolan. A mente dela se volta para o mestre, revelando que ela já terminou um dispositivo mágico melhorado para ele.
Um fio de dúvida cruza o rosto dela, questionando se o que tá fazendo é certo mesmo. Enquanto isso, em outra parte da cidade, uma voz chama o campeão, Shaolan. Shaolan avisa o aluno Kaku que já tá quase na hora da semifinal. O campeão pergunta quem vai ser o próximo adversário do Kaku, um usuário de magia chamado Ku. Kaku tá confiante nas técnicas da escola deles, mas o Shaolan só zoa, dizendo que essa luta já tá decidida. Shaolan provoca o aluno, questiona a ambição dele e desafia o moleque a tentar o título de grande mestre. Com um brilho sinistro no olhar, Shaolan fica pensando nas vantagens de estar no topo do topo. Kaku então pergunta o que o mestre realmente quer, se ele algum dia vai sair da sombra dele. Kaku revela que só quer que o Shaolan continue sendo mais forte. Enquanto o palco da semifinal é preparado, o narrador apresenta um cenário sinistro novo para a luta, um ringue de água feito para combate brutal de vida ou morte. Com outro semifinalista desistindo, essa luta é declarada a última do dia. Um oficial leva o Kaku para a arena, enquanto o aluno só pensa em buscar força sem parar. Kaku reflete sobre o poder esmagador do mestre, que parece zoar todo o esforço dele. Ao entrar na arena, Kaku aceita que vive na sombra do Shaolan, mas está tranquilo enquanto o mestre for o rei da parada. Kaku e o Ku ficam em lados opostos do ringue de água, prontos para a batalha. O narrador explica as regras novas, brutais. Ring out agora vale, e a luta é até o fim. Os dois trocam olhares, a tensão no ar é pesada. Com um sinal forte, a semifinal começa de verdade. Os lutadores se jogam direto. Kaku bloqueia o ataque inicial do Kuju com facilidade. Eles ficam num empate tenso, testando a força e a vontade um do outro. A confiança do Kaku começa a vacilar quando percebe que a técnica do Kuju é bem diferente do que ele esperava. Num flash de luz, Ku solta um contra-ataque surpreendente com a mão, pegando o Kaku desprevenido. Ku segura o braço do Kaku, torcendo com uma força que não combina com o corpo magrinho dele. Usando a própria força do Kaku contra ele, Ku manda o grandão deslizando pela arena coberta de água com uma força da hora. Kaku escorrega, mas consegue se firmar, fincando os dedos no chão. Ku salta alto, voando sobre as colunas de pedra para manter a vantagem. Os dois trocam olhares na arena, calculando o próximo passo com precisão mortal. Em vez de se preparar para cair, Kaku se joga para cima e encontra o adversário de frente. Numa manobra aérea incrível, Kaku torce o corpo para soltar um contra-ataque poderoso lá de cima. Um olhar de pura determinação aparece na cara do Kaku enquanto ele prepara o golpe. O chute destruidor acerta em cheio, fazendo Kuju despencar em direção à água. Mas Ku cai de boa, desviando rápido do ataque furioso que vem logo atrás. Irritado com a velocidade do adversário, Ku percebe que agora tá na defensiva. Os dois viram um borrão de movimento, trocando golpes velozes que agitam a água abaixo. Kaku provoca Ku para reagir, sem saber que Ku já tá ligado que a guarda dele vai quebrar. A narradora fica boquiaberta, hipnotizada pela batalha frenética. O estádio todo levanta e grita, admirando o show de ataque e defesa. Lá do alto, Shaolan nota que, embora Kaku represente o estilo da escola, a técnica do Ku é estranhamente familiar. Kaku acusa o rival de zombar da arte do mestre e promete destruir ele por tamanha insolência. Ku devolve na calma, perguntando se Kaku é mesmo o número 2 da escola Shaolan. Ele manda a pergunta que cutuca. Por que um guerreiro do nível do Kaku se contenta em ser só uma ferramenta do outro? A pergunta do Ku mexe com o Kaku, que fica meio perdido nos pensamentos. Fulo da vida, Kaku nega a provocação, falando que a escola Shaolan é a mais poderosa do mundo. Ele nem dá trela para as dúvidas, liberando uma aura poderosa para mostrar que é leal até o fim. Kaku ativa uma arte secreta da escola Shaolan, uma técnica de respiração que dá uma força física explosiva. Com um estrondo, ele manda uma onda gigante de água e destroços em direção ao adversário. Ku desvia de boa da explosão e aparece do nada atrás do Kaku turbinado. Quando Kaku se vira para atacar, Ku solta um contra-ataque rápido, mirando o braço do oponente com um dispositivo escondido. Kaku grita de susto quando objetos cortantes perfuram a pele dele. Percebendo que caiu numa armadilha, a galera fica de boca aberta enquanto a arena explode com a força do choque. Kaku usou a tática barata, dizendo que imitação de mestre barato assim nunca vai quebrar sua defesa. Ele ignora o dano superficial, o que deixa sua determinação mais dura que pedra. Ele rebate com um chute devastador, dizendo que o estilo Shaolan é o mais forte do mundo. Os narradores ficam chocados com o ataque brutal do Kaku, achando que a luta já tá decidida. Mas Ku, mesmo caindo, usou a visão limitada do Kaku sobre força verdadeira, dizendo de boas que ele precisa ver o mundo fora da sombra do mestre. Fulo com a provocação, Kaku parte para cima,
decidido a calar o rival de vez. Mas ele trava no meio do ataque, um estalo na mente que para tudo. Ku fica parado, mostrando uma armadilha de fio escondido, questionando a falta de percepção do Kaku. Num flash, Ku solta um soco brutal com a armadura, acertando a mandíbula do Kaku com força monstruosa. O golpe poderoso manda Kaku voando pela arena, o grito dele ecoando pelo estádio. O mundo do Kaku gira enquanto ele cai para trás, totalmente confuso com a virada inesperada. A narradora explica correndo a tática genial do Kuju, que usou uma corda escondida para atacar o ponto cego do Kaku. Kaku se levanta cambaleando, o equilíbrio todo bagunçado quando descobrem que cada movimento do Kuju foi planejado. Kuju continua no ataque psicológico, perguntando quanto uma derrota só vai manchar o prestígio da escola Shaolin. Ku lamenta que o treino do Kaku seja jogado fora e fala que ele tem que viver fora da sombra do mestre. O último golpe verbal do Kuju atinge fundo, dizendo que Kaku nunca vai ser o mais forte sob o Shaolin e isso traz uma enxurrada de lembranças. A mente do Kaku volta para o passado, lembrando do respeito que ele tinha no templo. Mas essa memória é manchada pelo momento que ele aceitou o destino, sempre andando na sombra do mestre, Shaolin. Voltando para o presente, Kaku levanta com um propósito renovado, dizendo que ele vai mostrar para o mundo o verdadeiro caminho do estilo Shaolin. Ele solta um último rugido desesperado, prometendo que não vai ser derrotado por um cara como Ku. O punho blindado do Kuju acerta o peito do Kaku com um impacto que parece final. Com um sorriso de deboche, Ku reconhece que o espírito de luta do oponente não foi totalmente inútil. A narradora anuncia Ku como vencedor, preparando o palco para a final contra um novo adversário. A luta final é revelada. O misterioso Ku vai enfrentar o mestre da escola Shaolin, o próprio. Ninguém na arena esperava essa virada, já que o novato agora encara o favorito do torneio. Mais tarde, um Kaku derrotado cambaleia por um corredor escuro, pesado com o peso do fracasso. As palavras de provocação do Ku sobre viver na sombra ficam martelando na cabeça dele. Admitindo a derrota completa, Kaku se aproxima de uma figura esperando no fim do corredor. Ele olha para cima, chocado ao ver seu mestre, Shaolin, com um olhar frio e sem paciência. Kaku baixa a cabeça envergonhado, pedindo desculpas pela fraqueza e falha. Shaolin dispensa o pedido de desculpas com um sorriso de deboche e oferece cuidar das feridas dele. Kaku fica em dúvida, confuso com a oferta estranha do mestre de testar uma técnica nova de cura nele. Sem avisar, Shaolin ataca o aluno, liberando um poder sombrio e corrosivo dentro do corpo do Kaku. Kaku grita na maior agonia enquanto essa energia esquisita vai consumindo ele, enquanto Shaolin fica de boa, só na dele, se perguntando se não errou a mão. Nos últimos segundos da vida, o Kaku ainda solta a letra pro mestre dele, dizendo que ele manchou o estilo que jurou defender com a vida. O Shaolin, na moral, frio que só, fala pro aluno que a utilidade dele já era e manda ele morrer. O corpo do Kaku some no nada, deixando o mestre dele sozinho lá nas escadas, sem nenhum pingo de remorso. Passando por cima dos restos do aluno, o Shaolin dá um sorriso torto, admitindo que o Ku foi o primeiro adversário em um tempo que realmente deu um gás nele. A ansiedade dele explode numa risada meio doida, mostrando que o verdadeiro lado dele é esse, um cara doido pra batalha. Enquanto um novo dia amanhece, a arena já tá pronta para aquele confronto final, o que vai marcar história. A notícia desse duelo nunca visto entre Ku e Shaolin corre por todo o continente. O cartaz oficial do fight confirma essa luta chocante, colocando o novato misterioso contra o campeão que tá no topo. Em outro canto, um cara preocupado chamado Aikito observa enquanto a parceira dele, a Iris, se prepara para sair numa missão pesada. Uma mina loira aparece, cortando a Iris, dando um papo reto reclamando dos 3 dias que ela sumiu e exigindo que ela se apresse. A Iris pede desculpa, conta que estava pegando os equipamentos especializados do Ku pro confronto final. Encarando o Aikito, ela desabafa que a busca por vingança dela já não importa mais. Se preparando para falar as últimas palavras, a Iris deixa o cara escutando com o coração pesado, pedindo para ele não seguir o caminho destrutivo dela. Mesmo entendendo o que ele sente, a Iris admite que não dá para parar ela e revela que tá sonhando com uma vida diferente. Ela imagina um futuro na paz, tocando uma oficina pequena e sossegada, bem longe desse mundo de briga. Nessa vida que ela sonha, ela faria próteses enquanto o Aikito usaria as habilidades dele para ajudar as pessoas. Um futuro que agora tá na corda bamba. O Aikito insiste que já é tarde demais, mas a Iris, sabendo da preocupação dele, pede uma última promessa. Ela se vira pro Ku, que já apareceu, e manda ele jurar que vai voltar vivo dessa batalha. O Aikito aperta o punho, lembrando de uma promessa séria que fez para ela uma vez.
Numa lembrança rápida, ele tinha jurado que nunca ia deixar ela encarar as paradas sozinha. O Ku reconhece o poder novo do Aikito antes de se mandar para essa última luta. Na arena, Ku e Shaolan tão prontos, com os restos da luta passada espalhados em volta. O sorriso confiante do Shaolan encontra o olhar firme do Kuju, enquanto os dois rivais se preparam para se quebrar. A galera que antes gritava agora fica em silêncio. O clima tá tenso e cheio de expectativa. Todo mundo no estádio, incluindo o Aikito e a Iris, sente o peso do momento, sabendo que a história vai ser escrita ali. De repente, um barulho rítmico de palmas corta a tensão, chamando a atenção da galera confusa. Quem tá batendo palma é um cara loiro misterioso que chega parabenizando o finalista com um sorriso largo e cheio de vibe boa. Ele manda o Kuju se ligar, dizendo na moral que o Kuju não tem chance contra ele. O novato faz questão de anunciar que esse palco é o auge do torneio, exigindo aplausos de todo mundo. O rosto do Shaolan fica sério, ele reconhece o cara e percebe que ele não mudou nada nesses 4 anos.